Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre receber as armas, as vestes, os instrumentos espirituais para a nossa vitória. Eu sei que você já conhece a armadura espiritual de Deus, mas eu falei nos vídeos anteriores que existem muitas outras vestes e armas espirituais. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos começar com o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda epístola aos Coríntios, o capítulo 10, versículo 4, 5 e 6, palavra de Deus que diz assim, porque as armas da nossa batalha, milícia, guerra, luta, não são carnais, não são humanas, não são naturais, conforme a tradução que você tem aí na sua Bíblia, mas sim, elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruição de sofismas ou de argumentos, talvez você tenha essa tradução, e a destruição de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, trazendo cativo todo o entendimento, todo o pensamento, todo o raciocínio à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando em nós for cumprida a obediência. Que as armas da nossa guerra, da nossa batalha, não são humanas, não são naturais, não são apenas ideológicas, filosóficas ou políticas, mas são armas espirituais em Cristo Jesus. E essas armas destroem três categorias de coisas ruins que estão na mente de todos nós, na minha, na sua, dos incrédulos, dos frequentadores de igreja, dos esquentadores de banco da religião. E ele chama essas três coisas que as armas espirituais que Deus nos disponibiliza podem quebrar. Então, sofismas, argumentos, estruturas de pensamento contrárias à sã doutrina. Você mentiu tanto para você mesmo ao ponto de que você acredita nessa mentira como se ela fosse uma verdade e você ficou preso dentro de uma bolha emocional, psicológica e espiritual de algo que você mesmo construiu ao seu redor, um campo eletromagnético de uma mentira que você repetiu tantas vezes ao ponto desta heresia, desta falsa doutrina, deste engano aprisionar você e você agora não consegue sair de dentro deste cativeiro. Outra experiência que ele coloca aqui é então fortalezas da maldade, fortalezas espirituais das trevas, porque alguém constrói um forte Apache. Os índios vão invadir os soldados e os soldados americanos construíam então uma fortificação de madeira, de tijolos, de pedra, de concreto, de argamassa, e durante um tempo uma fortaleza espiritual ela serve para impedir que uma ferida se repita. Essa é a estratégia que as pessoas constroem emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente fortalezas espirituais. Você foi abusado, você foi roubado, você foi enganado, você deu uma esmola para um mendigo, meses depois você descobriu que o mendigo tinha uma BMW e você estava andando de ônibus. Então você diz, nunca mais vou dar comida, vou ajudar um necessitado, porque eu ajudei aquele ali e eu me frustrei, eu me feri. Então você constrói agora uma fortaleza de crenças para justificar algo que você sabe que deve fazer, mas que você foi ferido e você não quer fazer mais. Pode ser um estupro, pode ser um molestamento sexual, pode ser um roubo, pode ser uma traição. Eu apresentei o meu namorado para minha amiga e a minha amiga o roubou de mim. Cada um aplica isso numa história e numa experiência pessoal. Mas agora ele cria um sistema de crenças para justificar uma atitude e um comportamento. Ah, mas todo mundo rouba, ah, mas todo mundo engana, ah, mas todo mundo mente, eu agora não me sinto mais culpado por reproduzir esses padrões de iniquidade. Ele quer se proteger de uma ferida, ele não quer que os índios invadam e matam ele, então ele constrói uma fortaleza de crenças, uma fortaleza emocional e espiritual. E durante um tempo esse negócio não é que funciona? Você não vai ser mais traída, você não vai ser mais enganado, você não vai mais dar esmola para alguém que anda de BMW, você não vai mais sofrer, esse sentimento que te traumatizou por um tempo não vai se repetir. Qual é o problema? O que tem de errado em construir fortalezas espirituais? É que você não percebeu, mas você ficou preso dentro dela. Você se protegeu dos índios, mas você também não consegue mais sair de dentro dessa fortaleza, que os índios estão ali fora esperando você sair.
Você não consegue comprar, não consegue comer, não consegue passear, não consegue viajar, não consegue ir no shopping. Você está preso emocionalmente e espiritualmente numa dimensão de catividade. Essa dimensão é emocional e demoníaca, simultaneamente. Você criou uma fortaleza de crenças para se auto-justificar ou para não se repetir um protocolo e um modelo de trauma e dor, mas agora você está escravo desse sistema de crenças. E as armas da nossa batalha destroem essas fortalezas, destroem esses sofismas, esses falsos argumentos, essas falsas linhas de raciocínio que estão desalinhadas com a luz do Evangelho, com a palavra e com o sistema de valores do Reino de Deus. Por fim, ele dá uma terceira ferramenta das trevas que as armas espirituais têm que destruir. A altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa altivez é uma força cósmica, é uma influência maligna, uma influência demoníaca diretamente sobre a glândula coronária, sobre a glândula pineal, sobre a glândula pituitária. Basicamente, esses três órgãos, essas três glândulas que produzem hormônios, elas são uma espécie de conexão entre o mundo emocional e o mundo espiritual, o mundo quântico e o mundo das imagens, das visualizações criativas, o mundo da confissão da palavra da fé ou o mundo da confissão da palavra da derrota, do pecado, da murmuração, da prostituição, do ódio, da raiva, da inveja, dos pecados mais terríveis. Essas glândulas sofrem uma influência demoníaca, uma influência cósmica. Essa influência sobre a mente, o hebraico vai chamar de altivez. É um orgulho, é uma arrogância, uma soberba demoníaca, é uma falsa imagem de si mesmo desalinhada com a imagem do seu corpo quântico, com a imagem do seu ser espiritual diante de Deus. Nos próximos vídeos eu desenvolvo mais essa temática. E esta altivez impede você de experimentar Deus. Você vai na igreja, você reza, você ora, você jejua, você faz vigília, você dá oferta, você sabe que Deus existe, você vê o resultado da fé de outras pessoas no mesmo Deus que você adora. Deus para o Severino funciona, mas para você parece que Deus não te ouve, parece que Deus não se importa, parece que Deus não te ama, parece que Deus nunca tem o tempo para receber o teu WhatsApp e responder o teu e-mail. Bom, você está com uma influência cósmica maligna sobre a glândula coronária. Você tem uma altivez que se levanta contra a experiência de Deus, contra o conhecimento de Deus, contra a revelação e a manifestação do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus em você, sobre você. Você até gostaria de ter experiências místicas e não consegue ter, jejua, ora e é frustrado com isso. A sua glândula coronária, a sua glândula pineal, a sua glândula pituitária estão bloqueadas por uma influência cósmica da maldade. E para cada uma dessas áreas existem ferramentas espirituais, armas poderosas em Deus para destruir todo esse lixo que te aprisiona, que te oprime, que te rouba da plenitude, da graça, do amor, da revelação do coração paterno de Deus. Talvez você não saiba, mas existe o batismo de arrependimento na água, existe o batismo de fogo, o batismo com o Espírito Santo, existe o batismo de sofrimento, mas existe também o batismo da revelação do coração do Pai, o batismo no amor do Pai, aonde você é mergulhado na revelação de um Deus amoroso. Talvez você esteja na igreja há muitos anos com essa influência cósmica de altivez sobre a tua glândula coronária, você não consegue experimentar o amor de Deus. Você lê sobre o amor de Deus, você poetiza sobre o amor de Deus, você filosofa sobre o amor de Deus, você até escreve redações sobre o amor de Deus, mas você não tem a revelação do amor de Deus. Vamos quebrar pela fé, com essas armas espirituais que Paulo está falando da igreja de Coríntios, essa influência cósmica, para que aquilo que impede você de experimentar a Deus, de se relacionar com Deus, seja destruído, quebrado. Na vida de algumas pessoas isso se manifesta como um carrapato na glândula coronária. Em outras pessoas você vê outros símbolos, outros objetos, escorpiões, cobra, areia, formiga, verdugos, vermes. Não importa o símbolo que Deus revela e mostre intuitivamente. A ideia é que as armas poderosas em Deus e Cristo Jesus limpem, destruam, desliguem essa influência cósmica, tanto de sofismas, de falsos argumentos, quanto de fortalezas malignas, fortalezas espirituais que aprisionam, regiões ou dimensões de catividade, e influência cósmica do mal, das pirâmides, dos arquitetos do universo, que na verdade não são arquitetos do universo, outros seres alienígenas com os quais você tenha se conectado,
por espiritualidade, roubando a manifestação do Espírito Santo de Deus, roubando a revelação de Cristo Jesus, roubando o coração paterno de Deus e a revelação do seu amor. Então isso tem que ser conscientemente desligado, renunciado, confessado como pecado. E então essas armas poderosas entram em operação, os anjos de Deus vão ministrando você nas suas necessidades. Fora esse texto de 2 Coríntios 10, 4, eu vou ler para você Jeremias, capítulo 50, versículo 18 em diante. Tá? Eu vou ler na versão King James agora. Por quê? Porque Deus viu que Israel cometeu o pecado. Vieram os profetas antes do exílio babilônico e eles puxaram a orelha de Israel e eles desprezaram os profetas. Jeremias é um desses personagens que profetizou que haveria invasão, enquanto que os profetas manipuladores e mentirosos diziam que haveria paz, paz, paz. Houve outros profetas pré-exílio babilônico que foram desprezados, mas acima de tudo eles estavam desprezando o Deus que falava pela instrumentalidade dos profetas. Então foram levados 70 anos de cativeiro babilônico. Alguns arqueológicos dizem que ficou 78 anos, outros dizem que ficou 76 anos, um pouquinho mais do tempo que Jeremias profetizou. Mas ao término desse período, Deus diz que a Babilônia, que os assírios, que os caldeus exageraram no processo pedagógico de dor contra Israel. Era para ser um instrumento pedagógico de dor. Deus os entregou para ser escravos por um tempo e parece que a opressão desses povos sobre Israel foi infinitamente maior do que aquilo que Deus havia permitido que esses povos oprimissem Israel. Apesar do pecado de Israel contra Deus, desprezando a mensagem dos profetas. E agora, então, no final das 70 semanas de Daniel, no final dos 70 anos profetizado por Jeremias, Deus redime o seu povo, Deus perdoa o seu povo, Deus se reconcilia com o seu povo, e Deus agora vai cumprir uma palavra de tirá-los da escravidão e fazê-los retornar para reconstruir a sua terra, em especial a cidade de Jerusalém, o templo, através da instrumentalidade de Esdras, Neemias e tantos outros personagens bíblicos. Bom, nesse momento, ele vai falar sobre o seu arsenal de guerra. É tanto um arsenal literal quanto um arsenal espiritual. Não é o arsenal de guerra dos soldados de Israel, até porque o exército de Israel está desorganizado. Os soldados de Israel, eles são escravos na Babilônia, como é que eles vão ter um exército organizado com um arsenal? Não, é o arsenal cósmico, é o arsenal espiritual, é o depósito de armas nas regiões e nos ambientes espirituais com Deus. É dessas armas espirituais que ele está abrindo, ativando, liberando e operando na terra para fazer o povo de Israel sair da escravidão e retornar para Jerusalém, reedificar as suas casas ou as suas cidades. Verso 18 do capítulo 50 do profeta Jeremias. Concluindo assim, diz o Eterno, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e toda a sua terra, e assim como repreendi severamente o rei da Síria. Ora, algumas páginas, alguns capítulos da Bíblia antes, Jeremias está profetizando que Deus vai entregar na mão deles por causa da rebelião, do pecado, da dureza, porque as mulheres de Judá insistiam em oferecer bolos e fazer oferendas à rainha dos céus, que dava prosperidade para elas. Bom, o fato é que agora passou esse tempo de juízo, eles agora se reconciliaram com Deus, Deus os perdoou, e agora quem foi instrumento de castigo exagerou no castigo, e Deus agora vai castigar a Babilônia, Deus agora vai castigar os assírios. É esse o contexto da profecia do capítulo 50 de Jeremias. Versículo 19: contudo, haverei de trazer Israel de volta à sua própria pastagem, à sua própria terra, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e com fartura saciará a sua fome nos montes de Efraim e nos montes de Gileade. Naquela época e durante todos aqueles dias, afirma o Senhor, se tentará achar alguma iniquidade em Israel, porém nenhuma falha será encontrada. Claro, agora eles apresentaram o fruto de arrependimento e estão retornando. Buscar-se-á por pecados em Judá, mas igualmente nenhum erro será localizado. Porquanto todo remanescente que eu poupar a vida, que não morreu, lá no período de escravidão, de 70 e poucos anos, estará definitivamente perdoado. Atacai, pois, a terra de Merataim, e aqueles que moram em Pecode. Persegue, destrói e mata todos os que sobreviverem.
ordena Yahvé. Agora Deus, além de estar reconciliando o povo, prometendo levá-los para os pastos e de volta à sua terra, já está dando um comando contra a terra de Merataim e de Pecode. Fazei tudo de acordo com as minhas ordens, com as minhas palavras, com os meus princípios. Eis que na terra há um estrondo, há um barulho, há uma marcha de guerra, de batalha e de grande destruição. Como, pois, despedaçado e aniquilado o martelo de toda a terra. Esse aqui não é o martelo do Thor, mas é um martelo mais poderoso do que os personagens da Warner Brothers. Da Marvel. Como foi despedaçado e aniquilado o martelo de toda a terra, como a Babilônia ficou assolada perante todas as nações. Preparei ciladas e armadilhas contra ti, ó Babilônia, e foste apanhada antes mesmo que pudesse perceber. Foste encontrada e aprisionada, pois te colocaste contra o Senhor, contra Yahvé. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, abriu o seu arsenal de guerra, abriu o seu depósito, conforme a tradução que você tem aí na sua Bíblia, abriu sua sala de armas e trouxe para fora as armas da sua indignação, as armas da sua ira, os instrumentos do seu juízo, conforme as traduções que você vai ter na língua portuguesa. Pois o soberano, o todo-poderoso dos exércitos, está trabalhando e realizando na terra dos caldeus uma grande obra. Deus abriu uma dimensão do mundo espiritual, Deus abriu um compartimento secreto, Deus abriu um lugar chamado arsenal de armas, arsenal de guerra. Ali existe códigos e operações de unção para você vencer os problemas que você está passando agora, para você superar os bloqueios, os traumas emocionais, espirituais, de rebelião, de rejeição, de trauma, de estupro, de afronta, de falência, de divórcio, de pecado, de contaminação, de manipulação de energia sexual, cursos de projeção e esoterismo que você fez desalinhados com o Espírito Santo de Deus, mas recorrendo aos espíritos da terra, ao xamanismo, ao despertar da Kundalini, ou seja lá qual for o tipo de prática, pecado, manipulação de energia sexual, oferenda, trabalhos na encruzilhada, no cemitério, demônios que você invocou, espíritos que você correlacionou, prometeu, pactuou. Talvez você tenha matado crianças para conseguir sucesso e prosperidade, talvez você não tenha matado crianças, mas tenha matado o seu próprio filho. Talvez você não tenha matado ninguém, você só tenha se prostituído, se embriagado, se drogado, e hoje você não sabe como fugir desta fortaleza espiritual de heroína, de cocaína, de maconha que aprisionou a sua mente. Você talvez só tenha se relacionado com militância política errada na universidade em que você se gradua, estuda ou frequenta. Não quero te acusar e não quero te fazer se sentir como um objeto de indignação, de destruição. Eu quero dizer para você que, independente dos teus pecados, existem armas poderosas em Deus para limpar você de toda essa energia, de toda essa perseguição, de toda essa escravidão, de todo esse cativeiro babilônico no qual você se encontra hoje. Comece a adorar a Deus, comece a orar a Ele. As armas da nossa batalha não são carnais, mas são poderosas em Deus, afirma o apóstolo Paulo. E o profeta Jeremias diz que Deus abriu o seu despojo, Deus abriu o seu depósito, Deus abriu o seu esconderijo, Deus abriu o seu arsenal, Deus abriu uma dimensão do mundo espiritual em que essas armas podem ser ativadas pela fé, pela adoração, pela intercessão, pelo clamor, pelo pedido. Vai lá, peça ao Senhor, confessa o teu pecado, se arrependa, renda-se a Ele, e os anjos do Senhor vão ministrar você com armas espirituais que você nunca viu antes, que talvez nem nas Escrituras estejam, que você nunca tem experimentado antes, com operações de resultado, com operações de unção, com operações de glória. Sabia que existem jovens adolescentes que são sua mente presa, escravizada dentro de um servidor de um videogame? Anjos de Deus, entrem lá agora e desliguem a glândula coronária, a glândula neural, todos os caminhos de eletricidade na mente dele, que roubam dele o estudo, roubam dele a adoração, roubam dele a intercessão, roubam dele a comunhão com o Pai das Luzes e fizeram dele um zumbi, fizeram dele um escravo desta indústria de gamers, fazendo com que ele não consiga mais viver a realidade, só viver o ilusório. Liberamos os anjos de Deus com armas poderosas em Deus para arrancar a mente dele dessa dimensão, desse servidor, dessa conexão com essa comunidade nesse mundo virtual e trazê-lo
cativo em obediência ao Senhor Jesus. Trazê-lo agora conectado diretamente com o trono da glória. Desligamos a nossa mente todo e qualquer local de contaminação, talvez um servidor de pornografia, talvez uma deep web, onde você se alimentou e viu coisas que não devia nunca ter conhecido, trazendo essa mente agora cativa em obediência ao Senhor Jesus, conectando diretamente com o trono da glória, com a luz que sai do rosto do Pai, para libertação, arrependimento, cura, restauração e vida nova no Espírito Santo. Eu te abençoo para um tempo de intimidade, comunhão e revestimento de luz, revestimento de poder. Se aproprie, receba no Espírito as armas poderosas em Cristo Jesus, as armas da luz, as armas que o Pai tem no arsenal de guerra dele, e manifeste resultados extraordinários para a sua vida financeira, sua vida amorosa, sua vida pessoal, profissional, acadêmica, estudantil, para a sua casa, para a sua família, para a sua descendência. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, fale, escreva, dê testemunho e, acima de tudo, participe conosco financeiramente depositando sua oferta. Eu te abençoo. Em nome de Jesus, até o devocional de amanhã.